Recording is on. Né? É a minha conexão aqui que tá me deixando na mão. Não, eu estava só finalizando aqui, né? Ou seja, estava dizendo, a proposta de dar esses cursos de introdução é conhecer as pessoas, enfim, e de fato tentar dialogar com quem está dando os primeiros passos, etc e tal. E aí isso tem que ser uma insistência da editora em dar esses cursos, como muitas outras organizações aí, até as privadas que visam o lucro, mas assim, as organizações que se preocupam, né, em dar cursos de introdução têm que fazer uma insistência, porque nem sempre as pessoas ficam à vontade, a gente vai se conhecendo, com o tempo a gente vai ficando mais à vontade para, desde abrir câmera ou fazer pergunta no chat, etc e tal, enfim, isso é muito importante. Então, assim, já tem um tempo que tem uma galera que vem estudando com a gente, né? Um tempo mesmo. Estuda um período, depois estuda não faz um outro curso, mas depois faz um outro curso, né? Enfim, tem uma turma aí, né? E aos poucos a gente vai se conhecendo, a gente vai se sentindo à vontade, eu acho que a gente vai aprendendo junto, não é retórica, a gente aprende junto mesmo, né? Com mais tranquilidade, se sente mais à vontade para fazer pergunta, porque muitas vezes as pessoas querem fazer pergunta, né? Mas não ficam muito à vontade porque não conhecem. Eu mesmo sou assim, né? Eu estou participando de um grupo de estudo de um partido aí, mas enfim, eu fico quietinho na minha lá, não me sinto à vontade porque não conheço ainda as pessoas, etc e tal, eu fico igualzinho a maioria que está aqui agora, né? Inclusive, não abrindo a câmera ainda dou uma abridinha lá, porque é muito sacanagem. Mas às vezes, se a internet tá ruim, eu não abro mesmo, não, né? Então a gente vai se conhecendo. Eu acho que esse curso aqui, Marx para Iniciantes, eu organizei para iniciantes, mas acabou sendo Marx para iniciados já, na realidade, né? Mas faz parte, né? Não tem como eu inventar aqui ou acessar, né? Enfim, inventar dúvidas que talvez porventura vocês tenham, não posso ter bola de cristal. Enfim, o fato é esse. Mas eu acho que assim, tentem participar desses cursos, acompanhem lá a editora Praxis Editorial. Deixa eu falar dessa editora rapidinho. Essa editora não tem fins lucrativos, viu? Todo livro que a gente faz lá é por campanha financeira, seja usando esses. Tem um nome em inglês que eu esqueci agora, mas enfim, esses Catarse da vida, Apoia-se, enfim. É campanha financeira, né? Não visa lucro, o preço do livro é o preço para imprimir o livro, etc. E tal. E uma vez impresso, todos os livros ficam lá de graça, pegar o PDF de graça, né? Enfim. Então, e é isso, né? A Praxis Editorial, ela não publica qualquer livro. Tem que ter uma perspectiva crítica, né, alinhada com o pensamento revolucionário do Marx. E, assim, é muito importante dizer isso ainda, dessa editora. Ela não é de uma firma, não tem nem CNPJ. É um posicionamento político nosso. Ela serve mais para ajudar os militantes a publicar seus textos. Militante aqui, não estou falando só de academia, não, falando de partido, etc e tal. Porque dá para publicar o seu livro, sem depender desses grandes tubarões editoriais, né? E uma das nossas tarefas continua sendo a didática de explicar para camaradas, como é que faz isso, como é que edita, como é que faz aquilo lá, né? Tudo isso sem fins lucrativos. Por quê? Porque a gente é idiota? Não, porque a gente é militante, né? Para poder pagar o lugar, a gente faz outros trabalhos, né? Outros serviços. Esse serviço é um serviço de orientação mesmo, né? Ou seja, porque se você, sei lá, enfim, militante crítico do sistema, crítico da CAPES, crítico das grandes editoras, ficar esperando um dia os grandes editores entrar no seu site, no seu Facebook e falar, nossa, tem um PDF, eu vou ler aqui, ir lá, imprimir e ler o teu PDF, falar, olha, vou te convidar para publicar comigo. Desculpa, isso é romantismo, isso nunca existiu. Nunca, nem na época do Voltaire era assim, né? Nem na época do Gutenberg ou da imprensa, que por mais que o Gutenberg fosse chamado de pai da imprensa, vocês sabem, né, que a imprensa já foi inventada na China há 2.000 anos antes do Gutenberg, né? Mas enfim, nem nessa época era, né? Nunca foi. Enfim, algumas pessoas fazem isso, sim, mas para gente famosa, né? Por exemplo, um Eric John Hobsbawm deixou cair um rascunho no chão, relaxa, vai ter um monte de editora lá pegando, vamos publicar o camarada Hobsbawm, vamos publicar. Agora, a gente que não é famoso, não vai ter isso não, gente. Não fica sonhando porque não vai ter isso aí, né? Pelo contrário, pode até parecer, mas falar assim, você paga aqui 15 mil reais, 20 mil reais, né, e a gente publica seu livro. Na Praxis existe para dizer o seguinte, dá para publicar o seu livro sem botar a mão no bolso, já trabalhou para caramba para escrever todo esse estudo aí, e dá para publicar, né, e colocar um preço acessível no mercado, né, para você bancar todos os custos de impressão, né. Agora, se o seu objetivo é ficar rico, tal, vendendo livro, certamente a editora Praxis não está nem a fim de dialogar contigo, né, é outro perfil. Mas enfim, aí tem um monte de editora que cobra, né, e é uma coisa cruel isso, né, porque eu conheço muita gente séria que está estudando, não é? E na academia ou fora da academia, né? Tem material, inclusive, pronto.
Mas daí não dá para publicar, porque chega lá numa editora particular, essas editora normal, tem editora particular muito boa, quer dizer, as grandes editoras estão todas particulares, elas não são ruins não são porque são profissionais, né? Mas os caras vão lá e cobram 50 mil para publicar teu livro. Os caras vão lá cobrar, sei lá, 5 mil reais para publicar seu livro, te dá 2 cópias impressas, né? E ainda te dá um preço de capa, sei lá, 20% é Hobsbawm que ganha em preço de capa. Hobsbawm. Autor normal assim ganha 9%, no máximo 10% de valor de capa. Ou seja, se explora, né? Você vira escravo. A Praxis é para poder evitar isso. E além disso, dar esses cursos aqui, etc e tal. Bom, enfim, mas é isso. É porque eu coloquei alguma coisinha lá da Praxis no nosso grupo, não confundam, tá? Pra não ter nenhum fim lucrativo, nenhumzinho. Pelo contrário, é para ajudar a ensinar quem quer publicar de forma independente, sem ficar esperando aí a pomba do Espírito Santo editorial aparecer na nossa escrivaninha e falar, dá esse texto aqui que eu vou publicar para você. Não rola. Se você não for famoso, isso não rola. Bom, enfim, mas eu acho que é isso, pessoal. Desculpa, tem mão levantada aqui, Eliseu, perdão, só vi agora. Nossa, eu tô lerdeando aqui. A minha fala, professor, é específico essa última informação que você passou a respeito dos livros da editora, é uma ideia. Se for possível, coloca lá no grupo pelo menos os títulos que são disponíveis de acesso, quem quer adquirir, quais são os títulos que tem. E a segunda informação seria essa, você que tem interesse, né, entre em contato talvez aqui e tal, envia seu rascunho aqui para a gente poder estar analisando. Por que eu digo isso? Porque eu tentei encontrar o site, eu vi, parece que só algumas informações, parece que no seu Facebook, ou não sei se foi Facebook de outra, talvez era da própria editora, então não tinha um local específico, talvez, não sei se eu pesquisei errado. Uhum. Mas seria isso, se for possível colocar no grupo, os títulos são esses, porque talvez eu tenha um segmento de pesquisa, uma leitura, né, mais direcionada para determinado ponto. Então, sabendo quais são as obras, tem essa obra aqui, né? E talvez a pessoa que queira publicar, já tem informação, meu primeiro passo, eu vou começar ali, né? Vou seguir essa informação que foi passada. Eu acredito que ajuda bastante, pelo menos, né, a gente aqui para poder estar conhecendo um pouco mais. Sim, Eliseu. Eu coloquei um link lá no grupo do WhatsApp que leva você aos livros que a gente já publicou. É um link lá em destaques. O que a gente tem é aquela página mesmo no Facebook, né? Porque a gente não tem interesse de criar site, CNPJ, nada disso, né? E a gente também não faz essa análise assim de, como você falou aí, né? De receber os originais e tal, né? É mais no sentido de te orientar. Eliseu, você quer publicar? Vem cá que a gente explica como é que publica, né? A gente ajuda em todo nesse sentido. Entendi. Né? Mas é boa essa tua intervenção, melhorar isso lá, talvez escrever algum texto, né, nesse sentido, tal, porque isso não está explícito lá, mas está lá as obras, aí os livros estão lá, são uns 4, 5 livros que a gente escreveu já, publicou, né, e aí você consegue ver nesse link, mas eu mando de novo lá, daí vai cair no link que está lá os livros, aí você consegue ter uma noção. Mas essa ideia foi boa, eu vou tentar redigir um texto explicando melhor esse propósito aqui, né? Okay. Enfim, mas é isso. Curso de introdução, pessoal. Agora a gente tem que pegar o texto aí do Marx, enfim, continuar esse movimento que muitos já iniciaram, outros já só iniciaram agora. Bom, enfim, acho que é isso. Não tem nada para pedir desculpas, na realidade, né? Só agradecer aqui, porque a gente vai se conhecendo, vai trocando ideias. O grupo lá do WhatsApp, normalmente, eu não desfaço aquele grupo, não. Daí eu começo a colocar todo mundo que está lá como administrador, e aí ele ganha vida própria, né? Para trocar ideias, que já começou a acontecer isso lá no grupo, né? Demorou, mas agora já começou. O pessoal começa a postar coisas, informes, etc e tal, socializar textos. Acho que isso é muito rico, né? Muito rico. Normalmente eu saio dos grupos porque senão não dou conta, mas eu vou ficar, eu estou mudando minha política, eu vou começar a ficar nesses grupos todos aí, né? Porque talvez eu vou mandando esse informe para todos esses grupos aí, né? Mas enfim. Mas eu acho que é isso, pessoal. Comentários. Deixa eu aproveitar para esclarecer uma curiosidade pessoal minha. Uhum. Qual que é a sua trajetória de estudo? Eu peguei alguns pontos picados em outros grupos. Você falou que você já foi operário, já teve... Eu queria só ouvir, porque depois eu vi que você faz pós-doc hoje. Se você pudesse traçar sua trajetória aí, eu acho legal essas informações, não para criar uma identidade do Jean, mas às vezes surge como um direcionador
uma sugestão para alguém, pô, gostei desse caminho que ele fez, eu posso fazer também, como é que eu faço e tal. Esse é o objetivo, não é um objetivo de além desse. Sim, claro, não. O Vanilda, fica à vontade, Vanilda. Como é que tira esse negócio na minha frente aqui? Eu acho que a Vanilda, na hora que ela foi desligar o microfone, ela acabou Caiu, né? apertando um botão errado. Bom, ela vai voltar aqui, muito provavelmente, né? Daí ela fica tranquila aí. Mas é assim, eu nasci sempre no interiorzão, assim, nasci uma vez só, né? Nasci no interior de São Paulo, né? E sempre vivi no interior, nunca morei em cidade gigantesca, no máximo uma cidade tipo Rio Preto, Maringá, Foz do Iguaçu, enfim, né? Mas enfim, e eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade, né? Trabalhava no setor de remédios, repositório, desde os 12 anos trampando, aí trampei de um monte de coisa, né? Limpador de caixa d'água, né? Enfim, de tudo que você pensa, office boy, é claro, né? Mas em um dado momento eu comecei a trabalhar como metalúrgico, né? E aí eu fui nesse trabalho assim de metalúrgica até os meus 18 anos de idade, quando eu comecei a falar assim, vou ter que fazer uma faculdade, alguma coisa, porque essa desgraceira dessa vida aqui não vai dar não. E aí também casei novo, né, filha ia nascer, tal, falei, eu não tenho que sair dessa vida aqui, isso aqui, você tá doido, né? Que desgraceira é isso aqui, né? Bem, enfim, daí eu fiz história, fiz graduação em história, né? Trabalhava, estudava de noite, né? Viajava em outra cidade, voltava, correria que muitos fazem aí, né? Depois eu terminei essa graduação em história, fiz mestrado em história, fiz mestrado lá na UFGD, no Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei o papel dos intelectuais da Unesp, um grupo da Unesp de Araraquara, na época da ditadura militar, né? Em relação à escrita da história indígena terena, né? Como é que esse grupo trabalhava, uma vez que a ditadura militar perseguia tudo isso, né? Enfim, então um lance de perseguição aos indígenas e quem estudava também os povos indígenas. Como é que foi esse lance e tal? Mas foi isso. E aí, e assim, e nesse passo todo, eu sempre tentei me organizar politicamente, né? Cidades do interior não têm partidos organizados, revolucionários, etc e tal, cidades pequenas, né? Daí você, sei lá, movimento, no início, lá bem início mesmo, assim, eu era contra o sistema, um movimento punk meio que abstrato, né, etc e tal. Mas, enfim, em dado momento a gente começa a se alinhar com isso, pessoal. A gente na faculdade de história, etc, a gente começa a falar, olha, tem tudo a ver com a minha vida isso aqui. Começa a estudar um tal de Karl Marx, né? Mas o Karl Marx está falando nada do trabalho lá, daquela desgraça que eu quero sair lá, não sei o que tem, né? Enfim, mas enfim, daí eu militei um tempo, durante mais de uma década, numa organização aí, que é o PSTU/LIT, né? A LIT. Daí eu rompi com essa organização, acho que foi 2020, eu rompi com essa organização, à esquerda, sempre enfatizo isso, à esquerda, né? E, enfim, depois eu fiz nesse percurso todo aí, né, pulando, né, tá meio picado, não sei se está ajudando, Douglas. Mas depois do mestrado aí eu fiz o doutorado, né? Doutorado em Ciências Sociais na Unesp de Marília. E aí, sim, sempre esses estudos está ligado à militância. Nunca foi separada. Na realidade, essa militância que me fazia querer fazer o mestrado, estudar lá no mestrado, a militância me fez com que eu quisesse estudar o conceito de história e tempo presente em Marx, na crítica da economia de 59, que é a primeira versão do Capital, né, no doutorado. E no pós-doutorado que eu estou fazendo, é um pós-doutorado meio sui generis, né? Normalmente o doutorado tem 4 meses, 1 ano, o meu está sendo 5 anos, né? Vai terminar em abril do ano que vem. E é onde eu estudo o método em Marx, né? Ou seja, é um programa de pós-graduação em educação, é o Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, né? Um programa de pós-graduação, onde eu estudo o conceito de método em Marx, né? E aí eu vou analisando várias obras do Marx, que é esse livro aí que na realidade eu publiquei agora, né? O relatório é sempre muito maior, daí a síntese disso é um livro, que é esse livro chamado O Método em Marx, né? E, enfim, mas eu acho que é isso, a trajetória é mais ou menos essa, assim, né? Mas uma coisa que eu sempre enfatizo o movimento, no meu caso, foi a militância me levou a estudar essas coisas, né? Por exemplo, terminei o doutorado, falei assim, olha, eu estudei o conceito de história em Marx, ótimo, maravilha, mas eu preciso melhorar muitas coisas, né? Porque no doutorado eu descobri, por exemplo, que não tem materialismo histórico dialético. Marx não escreveu esse troço, né? Lá no mestrado eu já começo falando materialismo histórico dialético do Marx. No doutorado, que já é um estudo um pouco maior, são 4 anos, né? Eu comecei a fazer essa pesquisa de doutorado um pouquinho antes, né, de entrar no doutorado, né? Porque eu comecei a fazer essa pesquisa por da militância. Daí eu falei, vou levar, sou professor, vou levar para pós-graduação. E aí eu falei assim, não tem, esse negócio não tem, né? Nossa, que vergonha, né? Não é vergonha não, faz parte do processo, né? Agora é Aufhebung, vamos superar esse troço aqui, né? Mas ainda não deu para aperfeiçoar isso no doutorado,
E no doutorado eu estava estudando o conceito de história, né, no Marx. Eu falei, bom, agora eu vou fazer um pós-doutorado especificando naquilo que eu acho que precisa aprofundar, que é o que se espera de um pós-doutorado, né? Dar uma aperfeiçoada naquilo que você já fez, etc e tal. E era uma preocupação que eu tinha na militância mesmo. Na época ainda, eu entrei em 2019 no pós-doc. Nesse período todo na militância, enfim, os camaradas sempre falando do método Marx, mas na verdade era um monte de cartilha. E eu falei, nossa, isso aqui não está ajudando a gente a se organizar, né? Porque muitas vezes chegava um Marx acadêmico. Eu falei, Marx não é acadêmico, não. O método Marx é para poder organizar partido e tomar o poder da burguesia, dando porrada mesmo, violência, etc. Não tem nada de... É por aí, né? Mas, enfim, isso não aparecia. Ficava um negócio meio cartilesco, sabe? O Marx... Por quê? Porque não aparecia o Marx dirigente. Aparecia uma perspectiva real do Marx, que é o Marx intelectual, crítico do capitalismo e tal. Mas um elemento central da psique marxiana, do pensamento do Marx, que é o aspecto de dirigente revolucionário, não aparecia. E aí eu entrei nesse pós-doc para falar, vou tentar, eu acho que mais ou menos deu certo, falar do método Marx a partir do Marx revolucionário, do Marx dirigente revolucionário, que não nega o Marx que é escritor, Marx que é autor, que é pensador, não nega nada disso. Né? Pelo contrário, eu vou tentar falar do Marx que é negado, que é o caráter de dirigente revolucionário. E é isso, estamos aí, né? Enfim. Na Unesp também, o pós-doc? Não, é um programa da CAPES, de pós-doutorado. E aí a universidade na qual eu estou vinculado é a UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no qual eu dava aula também, de 2007 a 2019 eu dei aula lá, daí eu parei como professor temporário, daí eu parei para poder fazer o pós-doc, né? Aí entra como estagiário de pós-doutorado do programa de pós-graduação lá. Mas o programa... E você está aí na região noroeste de São Paulo? Isso. A cidade aqui chama... Eu estou entregando todas as fichas para a burguesia vir buscar aqui em casa, né? Mas eu estou no interior de São Paulo, assim, do lado de São José do Rio Preto, a cidadezinha satélite daqui, Badibacite chama. Legal. Graças à internet, graças a essa tecnologia. Pois é, isso daí dá para ficar aqui. Isso está sendo... É uma desgraça, mas tem os desdobramentos. Tudo não é só binário, né? Não é binário, tudo não é só binário, não é só ruim ou só bom. Tem movimento da coisa. Isso aqui, poxa, era legal a gente estar o quê? Presencial, né? Olhando, todo mundo não tendo opção. A não ser que vocês fossem fazer esse curso aqui, levasse uma bolinha de papelão assim, com a sigla do nome de vocês colocasse na cara. Mas daí eu poderia ir lá arrancar um negocinho, né? Ou seja, aqui tem a parte ruim, mas agora a parte boa. Né? Eu vou falar da parte aqui do curso, mas também de outros lugares que eu me coloco, estou lá como aluno. Estou podendo estudar com um monte de gente de um monte de lugar, não só do Brasil e do mundo, que presencialmente jamais eu ia ter condições financeiras de, sei lá, assistir uns cursos de um pessoal lá do México, né? Ou ainda conhecer, por exemplo, eu vou pegar um avião, um busão aqui, e vou lá para Salvador conhecer as camaradas do Lemarx, né? Do coletivo de mulheres. É difícil isso, né? Então, assim, tem um lado bom, tem um lado maravilhoso, isso é muito bom. Não, enfim, né? Mas é isso, né? Falando demais, né? Uma garrafa Vanilda tá de volta. de água, viu, gente? Bom, mas é isso, né, gente? Eu aprendo muito quando eu coloco aqui, porque eu preparo, eu estudo, né? Então, falando... E não é nem... Vanilda, consigo entrar de volta? Acho que ele não está te ouvindo, Vanilda. Jean, você está me ouvindo? Agora estou sim. Eu queria aproveitar o que o Douglas falou, né, sobre a sua trajetória, e aí, outro dia, num grupo de estudos, eu falei, um camarada falou sobre a formação, né, marxista, que hoje tem muita gente acessando, e realmente tem, né, e aí é visível a preocupação de Marx com a formação da classe trabalhadora, e assim, Jean, vendo também os estudos que você promove, né, os grupos de estudos, tudo isso, você tem uma preocupação com isso. E aí o camarada falava assim, né, quando eu coloquei sobre o fato de realmente ter um monte de gente acessando os estudos de Marx, e eu fico um pouco preocupada, e é claro que, como ele falou, ele tem toda a razão, a gente não deve ficar bitolado nessas questões, né? Mas, assim, a forma como as pessoas estão acessando, sabe? E aí você fala o tempo todo, a todo momento, que... Agora você falou sobre o mestrado, né? Como é que você viu e que você escreveu lá o método de Marx, e que depois você vai e supera isso aí, né? E que é importante, eu considero que é muito importante essa formação,
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você vê essa formação, sabe, para essa gama de gente? Quanto que isso impacta quanto que isso contribui ou não para que aconteça a revolução? E aí você falou em um determinado momento que você é pessimista quanto à revolução, né? Será que a gente vai superar, vai derrubar o capitalismo? Será que isso vai acontecer um dia? E de onde é que também vem esse pessimismo? É isso. Vanilda, camarada valiosa, viu? Vanilda é um desses exemplos, né? Me permita, viu, Vanilda? Dedurar aqui, para dar um de X9. Eu conheci a Vanilda nesse contexto todo de pandemias, lives, essas coisas todas, enfim, já discuti um monte de coisa assim. Isso é maravilhoso, né? Espero que um dia a gente possa todo mundo se conhecer pessoalmente e tal. Mas não é que eu sou pessimista com a revolução, Vanilda. Vou começar de trás para frente, tá? É que eu sou pessimista com essa afirmação de que, inevitavelmente, vamos dar conta de fazer a revolução. Essa afirmação que fala da inevitabilidade do socialismo, com essa afirmação eu sou pessimista. A revolução eu sou até otimista, tem lá pessimismo, mas o que eu falei naquela hora lá foi sobre essa afirmação de que, inevitavelmente, vamos fazer a revolução. Com essa afirmação, eu sou pessimista, né? E nem concordo com ela, porque assim, tem a ver muito com adivinhar o futuro isso, né? E talvez a gente não consiga fazer revolução. Porque olha lá, se a gente partir desse pressuposto de que, enfim, precisa fazer revolução, mas para fazer revolução precisa de um monte de ferramenta, uma delas é um partido revolucionário, etc. Essa é a perspectiva do Marx. Olha, a gente nem tem esse partido hoje ainda formado. É uma questão de tempo, do Cronos mesmo, sabe? Então, nesse sentido, o pessimismo vai lá em cima. Não quer dizer que não acha que tem que fazer ou pode fazer, a gente pode fazer. Mas, assim, a gente tem trabalho pra caramba. Né? E é como se fosse assim, a gente tem que limpar um puta salão de festas e a gente ainda tá construindo as vassouras, sabe? Agora, dá para construir vassoura? Dá para limpar? Dá. A questão é que eu coloco vai dar tempo de fazer o salão da festa antes de chegar a hora do aniversário? Vou chamar assim, não sei se eu, né, melhor metáfora, mas então aí eu sou pessimista, né? Inevitavelmente vamos dar conta. Opa, calma. Agora, veja só, eu estou partindo do pressuposto que é assim que o Marx pensa. Tem que ter um partido revolucionário, assim como Lenin pensa, como Trotsky pensa. Agora, dentro da tradição marxista, tem aquele grupo de marxistas que entende que não precisa do partido para fazer a revolução. Que naturalmente a revolução vai acontecer. Bom, nessa perspectiva, pode acontecer semana que vem. Aí eu poderia ser até mais otimista. Mas isso tem muito a ver, tentando responder agora, tem muito a ver com a corrente do marxismo no qual eu fui ou venho sendo educado. A gente acha que é preciso ter partido revolucionário. Não teve Revolução Burguesa sem Partido Revolucionário, não teve Revolução Russa sem Partido Revolucionário, nem Revolução Cubana sem Partido Revolucionário. O Partido Revolucionário é uma ferramenta. Né? Só ter ele não adianta nada. Mas sem ele, não rola revolução. Né? Nunca rolou. Bom, mas agora, isso é uma perspectiva, né, da qual eu sou educado aí, reivindico e tal. Agora, tem outras perspectivas do socialismo, um pouco na minha leitura, tá bom? Na minha leitura mais light, e para mim equivocados em relação ao que já escreveu Lenin, Trotsky e Marx, que não precisa ter partido. Basta ter consciência de classe e que, enfim, uma hora as massas vão tomar o poder. Nunca vi nenhuma revolução acontecer dessa forma. Ou seja, as massas é que vão fazer, as classes trabalhadoras é que vão fazer a revolução, sem dúvida. Mas o partido é a ferramenta dessa massa, dessa classe social. Sempre foi assim, até que a burguesia foi assim, né? Bom, e aí eu acho que esse pessoal é mais otimista. Eu já, nesse sentido, já sou pessimista, eu acho que por conta dessa formação, dessa tradição, como eu reivindico, né? E qualquer outra coisa, Vanildo, me perdi aqui. A Vanildo, tá aí, que tem uma tarjinha aqui que não sai, daí eu não vejo uns nomes aqui. A outra é sobre a formação. Como é que você vê a formação, assim, a contribuição ou ao contrário, a formação como um movimento retardatário para a revolução? Como é que você vê isso? Você referiu a essas lives, essas paradas assim que é possível fazer hoje, Vanildo? É isso que você está falando, claro, também, né? Repete, por favor, Jean, o barulho aqui não deixou eu ouvir. Você fala em relação à formação via internet, essas paradas que a gente consegue fazer hoje? Ou no sentido geral? No sentido geral. É que eu penso assim, ó, uma questão importante é assim, ó.
quando a gente fala de revolução socialista, a gente está falando não é de qualquer mudança, a gente está falando da revolução socialista. Então, se a gente defende a criação, o desenvolvimento, né, de uma revolução socialista, não é opcional. A gente tem que saber o que é o socialismo. Senão a gente vai estar falando do tipo, eu quero a revolução do feijão, tá, amigo? Mas que feijão que você está falando? A gente quer a revolução, mas que revolução a gente está falando? Revolução burguesa? Revolução, sei lá, teológica? Revolução epistemológica, matemática, kantiana? E revolução, revolução socialista. Então não é opcional. A gente tem que saber o que é o socialismo. Né? E aí, dentro dessa não opcional, preciso saber o que é o socialismo, eu vou ver que tem muita coisa lá dentro. Né? Ou seja, ser socialista não é necessariamente marxista. O socialismo vem antes do Marx, nesse sentido que eu falei hoje, mas também no sentido dos socialistas utópicos. Né? Então, observa, nem todo socialista é marxista. Tá, então já vamos delimitar. Precisa entender, então, o que é o marxismo, porque caso, né, seja uma revolução socialista aos moldes do marxismo. Quando falo marxismo, aí já não é opcional também. Que lugar do marxismo está falando? A partir de Marx, beleza, então vamos usar a expressão marxiano, porque é referente àquilo que o Marx deixou para nós. Marxista é tudo que envolve Marx e aquele que foi inspirado no Marx. Dando para sacar? Então, nesse sentido, precisa ter uma formação. Porque assim como qualquer coisa, viu? Por exemplo, é preciso ter uma educação, formação humana, educação enquanto formação humana. É preciso ter uma educação, uma formação humana para entender o que foi a física. Para poder entender o que foi a química, o que é a literatura. Foi não, né? Não acabou, né? O que é a física, o que é a química, o que é a literatura, o que é o marxismo, ou o pensamento revolucionário, uma revolução socialista. A gente precisa também ter uma formação. A questão é, quem é que vai dar essa formação? O Estado? Através das escolas de hoje? No máximo, um professor bem intencionado pode fazer isso. Um professor bem intencionado. Não é uma classe inteira. Dando para sacar a insuficiência, não que não seja nobre, entre aspas, que não seja importante, uma atitude de fato importante, uma perspectiva. Mas a gente está falando de educar uma classe, não uma sala de aula. E ainda assim, sem ilusão, se um professor de história, de biologia fizer isso, porque não precisa ser só de história para poder falar de revolução, né? Um professor de biologia ou de história tiver essa perspectiva, de matemática, tiver essa perspectiva, relaxa, é só um professor entre uns 6, 12 professores que o aluno tem em meio período do dia. O resto do dia, a educação que vem, é massivamente a do Estado burguês. Né? Então, assim, eu acho que o papel do partido é fundamental para poder desenvolver essa perspectiva de educação, como foi no período Marx. Nesse período aqui, do Manifesto de 48, né, eles estão em Bruxelas, eles criam a Associação dos Operários de Bruxelas. Qual o objetivo da Associação Operária? Né, que eles criaram em Bruxelas, e mesmo depois, em 48, final de 48, 49, lá em Colônia, educar a classe trabalhadora. Educar para quê? Para fazer a revolução. Revolução socialista, né? Revolução dos comunistas, enfim. Né? Então, assim, o papel foi muito importante, né? Muito importante. Ou seja, eu observo que não perpassa a escola. É uma educação que está fora da escola. Por que está fora da escola? Porque esse tipo de educação, esse tipo de conteúdo, você fala assim, um tipo de currículo, né? O conteúdo que se ensina nesse tipo de escola militante revolucionária não é nem permitido nas escolas do Estado, na época do Marx. E pensando hoje na nossa escola, também não é tão muito permitido, não. Né? Então, assim, é claro que tem um professor ou outro ali que vai transgredir no sentido de, dane-se o currículo aqui, né? Mas é muito pouco que faz isso. Porque a maioria que faz isso aí, e não tiver organizado politicamente, inclusive, partidariamente para fazer isso, vai ser politicamente fraco na escola. Vai tomar uma suspensão gigantesca, vai reprovar no probatório. Se não fizer nada disso, vai ser brutalmente perseguido e desumanizado no local de trabalho. Eu não sei se eu estou viajando muito, Vanildo, mas assim, eu estou estendendo, mas eu acho que essa educação revolucionária é muito importante para que se tenha conhecimento de fato. Né? Ou seja, o que é uma revolução socialista? No nosso caso, a gente tem que ter condições, diferente da época do Marx, né? Eles estavam fazendo uma revolução, tentando fazer uma revolução ali. Hoje nós temos experiências tremendas de processos revolucionários para ensinar. Né? Agora, se a gente conseguir fazer isso na escola, só se tiver um partido organizando muitos professores de um dado país, lugar do mundo, ou por que não mundialmente, e vamos de conjunto ser vamos chamar assim, a antítese, vamos chamar assim, né? Nessas escolas. Mas precisa de um grau de organização gigante. Isso não existe hoje, não. O que nós temos são professores isolados, revolucionários, né? Só bem intencionados, são revolucionários, que fazem um trabalho muito recortado. Né? Prova disso é que termina o colegial quando esse professor consegue ser um professor efetivo, hein?
Porque na maior parte das vezes ele é temporário, então ele fica só um tempo lá, ele nem acompanha a formação do aluno, sei lá, do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, né? Ele trabalha um aninho só, 2 anos, aí reprova, não renova, etc e tal. Ainda assim, vamos supor que ele conseguiu acompanhar toda a formação, por exemplo, um professor que nem eu, do 5º ano ao 3º colegial. Quantos saem realmente revolucionários nesse processo? Nenhum ou muito pouco. Nenhum, muito pouco. Saem críticos, etc e tal, etc, né? Por muitos motivos, que independem da minha boa vontade, da minha ação. Então, por isso que eu acho que o partido é muito importante, porque ele tem a capacidade de organizar um pelotão. Eu reivindico o trotskismo, tá? Então, vou usar essas metáforas, que não são bem metáforas não, viu? Militares. Ou seja, um pelotão de quadros extremamente preparados para educar um conjunto de revolucionários. Né? Estou falando de uma escola revolucionária que está totalmente fora. E aí essa organização pode deliberar, nós vamos atuar toda lá na escola estadual do 1º e 2º grau, nós vamos todo para lá, vamos, sei lá, esse pelotão de professores revolucionários, estou forçando um pouco, mas é mais ou menos isso mesmo. A gente vai atuar, por exemplo, na grande cidade de São Paulo, na grande São Paulo, ou vamos atuar em Osasco, por exemplo, né, com peso nas escolas estaduais, e daí a gente vai dar... Tá vendo? Mas precisa de uma organização extremamente sofisticada para fazer isso. Nós não temos isso hoje, não. O que nós temos são professores revolucionários, indivíduos revolucionários, né, com essa intenção, até melhor do que eu estou colocando aqui, mas que fazem isso de forma muito recortada. Principalmente os revolucionários anarquistas, que aí a gente entra em outro departamento de revolucionários, né? Faz isso de forma totalmente individualista, etc e tal. Ou seja, a burguesia continua governando, já faz uns 300 anos. Né? Então, assim, não sei, Vanilda, se eu desviei muito, mas eu acho que o papel da formação é central. Mas agora, que formação? A gente tem que discutir isso. Que formação? Uma formação revolucionária. Cadê as que só pode ser feita? Quer dizer, na minha visão, que melhor pode ser feito por organizações revolucionárias. Quando individualmente ou grupalmente, os revolucionários que não têm partido, etc e tal, né? Mas tem essa perspectiva revolucionária, no máximo que a gente consegue fazer é aquilo que o Ivo Toné já escreveu lá, que eu concordo. Atividades educativas emancipatórias. Mas muito recortadamente. Né? E que não vai ter esse poder de organizar a classe, etc. Né? Ou enfim, não sei, Vanilda. Falei demais aqui, companheiro. Mas diga você aí, o que você pensa, Vanilda? E todos os demais aí que estão ouvindo. Não, eu queria te ouvir mesmo. E assim, claro que eu concordo contigo. É porque eu tenho uma certa preocupação, entendeu? Em como é que as pessoas estão acessando Marx, entende? Principalmente os jovens. Eu tenho uma preocupação em como é que Marx está sendo acessado por essa juventude aí, sabe? E eu acho que isso contribui muito, posso estar enganada, mas contribui muito para travar um processo revolucionário. Posso estar errada, e até porque o processo revolucionário não depende só da formação, né? Mas eu acredito que contribua bastante para não revolução, sabe? Ou para retardar esse processo, não sei, posso estar enganada. Mas eu concordo contigo. E aí, Vanilda, por exemplo, quando eu vejo, assim, vários canais, eu não vou citar aqui porque eu não quero ser cruel, né? Mas se precisar, eu cito. Eu acho que não precisa mesmo. Tem um monte de canal, por exemplo, que se diz marxista na internet, né? E que apresentam Marx, um monte de revolucionário, e fica preso, assim, como se fosse necessário, assim, você ser seguidor desse canal, acompanhar as nossas lives, nossos cursos, nossos videozinhos, dar like, compartilhe, etc, etc e tal. Eu não estou falando da TV Comuna, viu? Porque na TV Comuna sempre fala isso. Eu tenho que falar mesmo. Estou falando de outros canais aí. Mas que pode também ser a TV Comuna. No caso aqui não é, não. Né? Mas, ou seja, que segue, etc e tal. E aí a proposta é só isso. Vamos considerar que estão falando certinho, estão citando fonte, no sentido assim, ó, eu não estou inventando moda, né? Eu estou pegando o texto do Marx, estou vendo boas traduções, né, e tal. Estou falando que o Marx falou, vamos imaginar que está fazendo isso. Acho que a maioria não vem e faz, não, mas vamos imaginar. Mas se a ideia for, então, assim, ó, assistir bons videozinhos, supostamente, nem acho que a maioria é. Tá bom. Assistir bons videozinhos, dar o like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. No melhor das hipóteses, desculpa a risada assim, o deboche é para o universo. Na melhor das hipóteses, que já estou quase no mundo dos sonhos já aqui,
nós teremos pessoas que conhecem bastante a história do Marx. Só isso, mais nadinha, mais nada. Né? E compartilhadores e curtidores, likeadores, sei lá como é que falar isso em português no like, de coisas legais, que isso se entende, né, como legais e interessantes. Isso não muda nem um fio de cabelo da realidade. Nenhumzinho. O grito da empregada doméstica explorada tem mais efeito titânico no continente inteiro, comparado, por exemplo, a 2 milhões, sei lá, 1 milhão de curtidas de um videozinho do TikTok. E não muda nada, realmente. Aí me preocupa muito. E me parece que está indo por esse caminho também. Quer dizer, não sei, está indo por quê? Esse caminho existe e parece que ele não é um caminho estreito. Me parece que é um caminho largo em relação à juventude, Vanilda. Eu também tenho essa preocupação. De repente, eu me vi com 47 anos de idade, né? E aí, de repente, eu vi que eu já não sou mais aquele professor que chega, e aí, galera, tudo bem, tudo jóia, não sei o que tem, minhas aulas não são mais assim há algum tempo. De repente, aqui nos 47, eu me toquei que minhas aulas já não são mais assim, como era alguns 15 anos atrás, no cursinho, etc e tal. Né? Mas, enfim, alguém levantou a mão aí que eu não estou conseguindo ver, hein? O Douglas, tá vendo? Fica à vontade, Douglas. É o Douglas, né? É você mesmo, né? Não estou te ouvindo, Douglas. O Fred que levantou primeiro a mão. Ah, tá, perdão, não vi, Fred. Manda aí, gente. Tem uma corrente, um entendimento de que pode não ser marxista, mas desde que mantenha a tradição do pensamento crítico. Então, você argumenta sempre a crítica associada ao Marx, mas, por exemplo, o Fidel Castro não era marxista, mas era um cara crítico e fez uma revolução, e dirigiu uma revolução. Você concorda com isso? Não, muito bem observado, Fred, porque assim, perspectiva crítica não é só do Marx, não. Eu estou focalizando sempre no Marx, porque o nosso curso aqui é do Marx, né? Mas você está certo. Né? Tem muitas pessoas que não são marxistas e são críticos. Agora, eu não acho que para fazer uma revolução socialista basta ter um posicionamento crítico. Vamos pegar o caso da Revolução Cubana, né? Fidel Castro, né? Fidel Castro não era socialista, muito menos comunista, né? E depois que a revolução foi feita, ele vai aderir ao socialismo, ao comunismo, e ainda assim o comunismo soviético, né? Stalinismo. Então, assim, ele era um liberal. Fidel Castro sempre foi um liberal, até o processo revolucionário, um importante, vamos chamar assim, importante, e isso aqui é interessante, porque é um revolucionário e não é necessariamente um comunista, um socialista, trotskista ou coisa do tipo, né? Agora, ele vai se transformar também, mas ele vai fazer uma revolução antes de ser, né? E da onde que era o Fidel Castro? O Fidel Castro é um importantíssimo dirigente político do Partido Ortodoxo Cubano, né? Tem um trabalho de base junto com a classe trabalhadora, etc e tal. Muitas vezes o pessoal pensa que a Revolução Cubana foi feita só porque o pessoal desceu a Serra Maestra lá com meia dúzia de revolucionários. Não foi não, se não tivesse o apoio e todo um trabalho de base anterior à Serra Maestra, feito pelo Partido Ortodoxo, do qual o Castro era parte, divisão, dificilmente o pessoal ia conseguir, né? Ou seja, tem um apoio. Então, tá vendo? Dá para fazer uma revolução. Foi uma revolução e que não começou socialista, depois aderiu ao socialismo, né? Logo mesmo depois. Então, acho que isso é importante, né? Por isso que eu sempre falo das anarquistas também, ou seja, tem revoluções que as revoluções podem ser feitas, né, por pessoas que não são socialistas. A burguesia deu o maior exemplo nosso. Começou com eles fazendo revolução. A revolução não é uma exclusividade dos marxistas, né, etc e tal. Agora, observem que houve uma coerência ali, no sentido de, tem limites aqui. O Partido Ortodoxo não vai dar conta de fazer as coisas que tem que fazer aqui, para além de uma ideia liberal. Aí vai aderir ao socialismo, né? Mas ainda assim, né, aí tem muitas críticas, né, Frederico, que é o socialismo que não é bem socialismo, né? É meio que União Soviética. Che Guevara, me parece que tinha clareza disso para Dedéu, né? Che Guevara nunca foi muito, vamos chamar assim, nada simpático ao Stalin, né? E ao stalinismo, né? Tinha muitos problemas também, mas enfim. Mas eu acho que é uma boa lembrança isso aí, né? Mas também eu só queria acrescentar esse fato, né, Frederico? Ou seja, a Revolução Cubana não começa com uma proposta de socialismo. Ela vai aderir depois ao socialismo, né? E o que mostra que dá para começar revoluções, não sendo socialista. Agora, que tipo de revolução nós queremos? Né? Em relação àquela tragédia toda histórica que fizeram com que Cuba fosse, né? Em relação a... Enfim, eu não acho que é exagero quando falo que Cuba era uma espécie de cassino e bordel dos Yankees. Eu não acho que isso aí está totalmente certo. Né? Ou seja, em relação àquela
aquele disparate do Fulgêncio Batista, você tem um salto qualitativo tremendo para a Revolução Cubana. E quando adere ainda assim o Estado Operário degenerado, há outro salto maior ainda. Agora, que tipo de revolução a gente quer começar agora? Né? É a socialista? É a liberal? Tem muitas tendências, inclusive dentro do marxismo, que entende que a gente precisa fazer primeiro uma revolução liberal, democrática, vamos chamar assim, democrática, para depois avançar, assim como foi na Rússia. A Rússia também, gente. A Revolução Russa não foi tão diferente, não. A Revolução Russa não começou com a Revolução Socialista. Os socialistas estavam no meio, mas é uma revolução democrática total, e depois avançou para uma revolução, né, socialista, por conta do papel do partido bolchevique, né? Enfim, mas tem também marxistas hoje em dia, né? Eu entendo como reformista, uma proposta reformista, né? Centrista. Ou seja, primeiro vamos fazer a revolução democrática, depois a gente vai fazer a revolução socialista. Tem também, não posso ser desonesto, isso existe, né? Talvez seja o caminho certo, eu acho que não é o caminho certo, né? Eu acho que esse é o caminho que vai tentar dialogar com o menos pior, né? Que vai dialogar, por exemplo, com o burguês legal, o bom burguês. Eu acho que esse é o caminho equivocado, mas eu tenho que ser honesto aqui com vocês. Essa perspectiva dentro do marxismo também existe, é a perspectiva reformista, né? Enfim, mas e quem defende isso entende que está certo e tal, né? Mas enfim, ela existe também. Então, isso que é uma coisa muito, acho que importante. Tá? Tudo isso demanda conhecer as correntes que defendem uma revolução. E ainda, vou afunilando. Todas as correntes políticas hoje que defendem as revoluções socialistas. E ainda, aquelas organizações que defendem uma revolução socialista, né, em sintonia com o que pensava e propunha e analisou o Marx, o Engels, enfim, todo mal. Os intelectuais aí revolucionários, né, que pensaram, né, os dirigentes revolucionários que pensaram, por isso intelectuais, a realidade da época deles. E a gente tem nossa tarefa também, essa nossa realidade. Como é que dá para fazer igual? Dá para fazer semelhante? Onde é que a gente bebe para fazer isso? Né? Dá para fazer? Né? Enfim, acho que é um debate complexo, né? Que se a gente for tomado pelo simplismo e pela urgência da situação, muitas vezes nós somos tomados pelo simplismo. Pela urgência. Quem não quer que acabe agora toda essa exploração e opressão? Eu quero, eu sei que vocês querem também. E aí vem o perigo do simplismo, né? Porque a gente quer pegar, muitas vezes, bem intencionados, um atalho para algo que não tem atalho. Né? E acaba sendo um descaminho, vai levando a gente para outro lugar. Acho que é bem isso, né? A história do PT mostra isso para nós. O próprio pessoal, né, que nasceu para poder fazer uma crítica ao PT, acabou pegando atalhos aí que foi para bem longe de onde queriam, né? Acho, né? Não sei. Enfim, e aí vai, né? Desafios aí. Ô, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aí o meu nome aparece para vocês como João Menezes? Não. Aparece, para mim, é João Menezes. A minha aparece aqui, ó. Esse programa aqui é bem bagunçado, viu? Eu não vou usar nunca mais esse negócio aqui. E aparece saladas instantâneas, tradução automática, né? Daí fica tudo torto. Mas é isso mesmo. Não, mas é um software interessante, né? Gratuito, que você pode gravar, depois outras pessoas vão poder ver. Sim, é interessante. Mas... Apesar do João, John, daqui a pouco aparece John Menezes. Eu achei ruim porque, assim, tá travando muito, assim, fica com lag, sabe? Como se tivesse a internet aqui, uma internet razoável, não era... Enfim, outras vezes já usei, nunca deu nada disso, talvez seja, enfim, momento. Ô, Jean, queria trazer aqui uma pergunta que a Nina não pôde participar, ela colocou aqui no grupo. Ah, claro, sim. É que eu nem abro o grupo quando eu tô aqui mesmo. Não, então tá certo. Deixa eu trazer aqui. Uhum. Não sei se você prefere ler do que eu falar. Não, se for melhor, tanto faz, tanto tranquilo. Bom, a Nina coloca o seguinte. A dialética usada por Marx, ela envolve o seguinte: transformação do quantitativo em qualitativo, que são interligados. Aí ela pôs entre parênteses. Essa parte, para mim, é clara, pois ele dá alguns exemplos no Capital. Uhum. Segundo item, né, a dialética usada por Marx envolve, segundo item, envolve os momentos e os movimentos. E o terceiro item vê a realidade não como binária, e sim complexa. Sendo assim, também envolve as totalidades, dentro do limite possível de análise. E as contradições, aí é uma pergunta, né? Sendo assim, também envolve as totalidades e as contradições, aí ela justifica
Quero saber se isso que entendi está correto e tenho dúvidas quanto às contradições no Capital, pois no Capital tem muitas, né? Uhum. Aí ela acrescenta aqui uma imagem das contradições sugeridas do Capital, sugeridas pelo David Harvey. Uhum. É isso. Não, massa, legal. Só responder rapidinho, Fred, que eu já te passo. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que, assim, é importante, Nina, imagino que você vai estar escutando isso aqui depois, vai assistir depois, né? É que, assim, ó, esse é só um curso de introdução, então eu só falei de um elemento só, né? A contradição é outro importante, né? A unidade, nessa contradição, a unidade dos contrários é outro elemento importante, né? As determinações categoriais, eu nem entrei nisso, né? São centrais. Então, assim, Nina, são muitos elementos que constituem esse pensamento dialético. O que você falou está correto, nós falamos só alguns. Jamais reproduz a ideia de que são só esses elementos, que seria um equívoco radical, né? Mas tem a compreensão de que, assim, é um curso curto, então eu coloquei só alguns elementos importantes. Todos os outros são tão importantes quanto, né? O da contradição, né? Porque, veja só, para lógica, e vou aproveitar então para todos, né? Já deixa eu falar um pouquinho da contradição, rápido, né? Mas, assim, na lógica formal, a contradição não é bem-vinda. Lembra? A é igual a A. Então, A não é igual a B. B está fora. A é igual a A. Agora, observe, numa ideia de contradição, uma perspectiva de contradição do movimento das coisas, por exemplo, A e B são diferentes, não é? Agora, pode não ser diferente. Numa lógica formal, eu posso afirmar assim também. 1 é igual, 1 mais 1 é igual a 2. Uma lógica, não é? Formalíssima, não é não? Ou seja, se eu partir do pressuposto de que uma unidade de coisa somada a uma outra unidade de coisa, são duas unidades de coisas, não é? Mas olha só como é que isso é questionável, né? 1 mais 1 pode não ser 2, né? Se eu pegar, por exemplo, assim, uma gota de água igual mais uma outra gota de água igual a 2 gotas de água, não é? Tá dando para sacar o que sacou aqui? O que aconteceu aqui? Se eu juntar uma gota de água mais uma outra de água, o que aconteceu? Aconteceu uma gotona de água. Não é 2. Então, assim, mas ainda pensando nas contradições, para além desse formalismo, né? Ou seja, a burguesia, pensando num texto do Capital, para todos nós que estamos aqui, os que vão assistir depois, a burguesia, ela revolucionou as formas de produção em relação ao mundo feudal. Ela deu vida a uma nova classe social, que trabalha para ela, o proletariado. Só que olha que coisa doida. Ela precisa do proletariado. Mas é exatamente por necessitar do proletariado é que o proletariado tem condições de eliminar ela da existência da história. Tá dando para sacar? O capitalista, ele precisa desgraçadamente comprar força de trabalho. E o proletário, enquanto vive no capitalismo, ele também desgraçadamente precisa vender força de trabalho. Tá dando para sacar coisa a contradição? Como que se... Não, então não vamos vender força de trabalho, mas daí a gente morre de fome. Né? Não, vamos escravizar todo mundo, meter chicotada, como a gente sempre fez aí durante os séculos. Né? Mas daí vai ter rebelião. Tá dando para sacar a unidade dos contrários? Isso é muito importante, né? Quando o Hegel fala lá da dialética do senhor do escravo, uma metáfora, né? Muitos falam que não é uma metáfora, ele está pensando na própria colonização do Haiti, né? E a Revolução Haitiana e tal, enfim. Para que o escravo exista, o senhor tem que existir, vice-versa. Está tendo para sacar? Para que a burguesia, no capitalismo, para que a burguesia, não é à toa que o Marx começa o manifesto exatamente com isso. Né? Ou seja, para que a burguesia, o capitalismo exista, tem que ter a burguesia, tem que ter o proletariado. Mas a burguesia explora o proletariado. E o proletariado, se não produzir, a burguesia não existe. Está dando para sacar? Mas juntos compõem uma unidade que funciona até um certo ponto, né? Enquanto existe esse modo de produção. Tá dando para sacar? Então, existe uma unidade dos contrários. E na contradição, existe uma unidade dos contrários. Né? Então, quando a gente não admite a contradição, né? Burguês é uma coisa, proletário é outra. E no mundo capitalista querem ensinar dessa forma. Por quê? Ao ensinar dessa forma, ensinar na escola, ensinar no dia a dia, que a gente entenda o mundo dessa forma, né? Ou seja, burguês é burguês, proletário é outra coisa, trabalhador é outra coisa, né? Então não me vem falar que estou te explorando não, porque eu fiz um contrato com você aqui, eu pago salário para você, e aí eu trabalho nessas coisas, minhas fábricas.
Tá pra sacar? Eu separo, né? Ou seja, não vejo como uma relação contraditória, mas vejo como uma separação separada, né? Fracionada. E aí eu não vejo a totalidade, não vejo a contradição entre as partes e nem na unidade desigual ou combinada. Isso já é Trotsky, tá? Desigual. Trotsky nada, isso é Marx, mas quem desenvolve é Trotsky. Uma realidade desigual combinada, não vejo nada disso. Eu só vejo o quê? Uma coisa natural, operários de um lado, aqui, e donos das fábricas do outro. Migão, tô precisando de emprego. Ô, Migão, quanto você pagar? Ah, eu vou aceitar, tal. Naturalizou. E separado. Uma coisa é lá, outra coisa é cá. Uma classe para lá, uma classe para cá. Não, essas classes estão intrinsecamente ligadas, são contraditórias, porém são combinadas, né? E aí uma sugestão, senão eu vou ficar abrindo outro curso aqui sem querer. Muito importante o que você colocou, Nina, muito importante. Mas lembra, são muitos elementos. Eu coloquei alguns outros aqui. Essa da contradição é extremamente importante. E eu tentei colocar aqui um pouquinho coisa da contradição, mas já falar de outros também, da unidade da contradição. E esse último agora, a realidade desigual combinada. Marx já escreve sobre isso, ele só aponta a realidade desigual combinada. O Trotsky é que vai desenvolver isso. Então, eu sugiro que procurem, para quem tiver interesse, é claro, o que é a teoria da realidade desigual combinada, do desenvolvimento desigual combinado. Extremamente importante, uma das brutais contribuições do Trotsky para poder entender a realidade, né? E que ele bebe lá no Marx, ele tira do Marx, né? Ele não inventa nada. Ele vai desenvolver. Quem inventou isso aí, quem analisou isso foi o Marx, né? Bom, enfim, mas eu acho que é isso. Frederico, fala, companheiro, desculpa, demorei um pouquinho. Ok, Jean, eu li recentemente a obra de Kautsky, O Caminho do Poder. Então, foi considerado, inclusive, por Lenin como o mais fecundo produto dele relacionado com o socialismo revolucionário e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, não dentro do cerne da teoria em si, mas ele comentou, em várias partes do livro, ele comenta o desserviço, para usar um eufemismo, que os anarquistas provocaram contra, principalmente, o Partido Socialista, social-democrata. Disse que em várias ocasiões onde o partido estava sendo bem visto pela massa, pelo proletariado, e por conta de uma intervenção desastrosa dos anarquistas, eles se pulverizaram. Então, eu não sei se você tem essa visão dos anarquistas, mas eu acho que é uma tragédia, porque eles se dizem anticapitalistas, ou que pregam o fim do Estado, e uma coisa que parece meio precipitada. Eu também não tenho uma leitura do que seja bem o anarquismo, mas sei que houve sérios embates de Marx eu acho que Proudhon, com os anarquistas. Então, eu queria ver tua opinião sobre isso. Sim. Eu não tenho muita leitura desse processo todo, né? Eu tenho na medida que isso afeta a militância também, né? Quando milita e tal. Se tem uma coisa que une os marxistas, são os anarquistas. Os anarquistas fazem com que as nossas correntes se unam fortemente, né? E se tem uma coisa que une todo mundo, inclusive anarquista, é a burguesia dando porrada na gente, os fascistas. Isso acaba unindo a gente, né? Mas, ainda assim, acho que nem o fascismo conseguiu unir os revolucionários com os stalinistas, né? Stalinistas é um caso à parte muito poderoso, né? Foi, né? Não é mais. Mas, enfim, em relação aos anarquistas, né? O que eu penso assim, ó? Eu entendo que os anarquistas são revolucionários também, né? Só que a forma que eles querem fazer a revolução é onde a gente não tem acordo, né? A gente não tem acordo, porque é muito ligado ao espontaneísmo das massas e da atividade individual. Isso tem muito a ver com o liberalismo. Quando a gente começa a estudar o pensamento liberal e começa a ver os anarquistas, você vai ver que é ali que os caras bebem muito. Tem muito de liberalismo não só econômico, mas no sentido amplo do termo, até econômico. No sentido, a ideia liberal, típica da burguesia, está na constituição do pensamento burguês também, do pensamento anarquista. Isso é muito complicado. E agora, tem toda uma tradição, o anarquista também, que nem o marxismo, no anarquismo tem um monte de tendência lá dentro, hein, gente? Um monte de tendência também. Inicialmente ali, se a gente pensar os proudhonianos, os bakunistas, né, por conta do Proudhon,
né? E depois de uma corrente fortíssima, eu falei ontem, né? Na Comuna de Paris, a corrente mais forte lá são os proudhonianos, né? E depois, se pensar, né, nos anos 60, enfim, até nos anos 60, os bakuninistas já existiam, também estão ajudando a Comuna de Paris e tal. Mas me parece que o Marx e o Bakunin tinham uma visão muito crítica da Comuna de Paris até ela explodir. Os dois estavam, eu acho que, em sintonia. Depois que explodiu a Comuna, os caras falaram, ó, estamos errados, tem que ajudar lá. Enfim, é uma doideira, mas tem que ajudar os caras lá, porque os caras começaram a luta, né? Mas, assim, num primeiro momento, você tem diálogo com aquilo que vai se chamar de... Eu tô falando bakuninista, proudhoniano, não estou nem falando agora que é anarquista. Mas se a gente pensar em 1964, o primeiro internacional, o que viria a ser chamado de anarquista está lá já. Os bakuninistas, os proudhonianos, inclusive Proudhon é um dos mestres do Bakunin, né, etc e tal. Essa galera conversa, essa galera são camaradas, né? Quem recepciona e apresenta, por exemplo, a classe operária para Marx na França, quando ele vai para Paris, lembra aquela ida para Paris foi importante? Quem recepciona ele lá é o Arnold Huck, já estava lá, mas principalmente quem apresenta os operariados é o Bakunin, né? E principalmente o Proudhon, né? Essa galera aí, vamos chamar de que virou depois anarquista, enfim, né? Então, assim, tem muita discordância entre eles, né? Isso vai ficar nítido na época da Primeira Internacional, vai ter um racha gigantesco, né? Mas, enfim, eu acho que o jeito, a proposta, né, de como se organizar é muito diferente, né? Os marxistas, no meu caso, reivindico o trotskismo, né? Eu acho que está em sintonia com Marx. E a gente pensa o quê? Que é importante organizar a classe. A classe social inteira. É mais difícil, mas é isso que precisa ser feito, né? É a classe operária. Os trabalhadores em geral, mas não pode faltar a classe operária. Os anarquistas, eu duvido que eles vão discordar de que é importante organizar a classe, mas como organizar a classe? Um grupo, sei lá, vou dar alguns exemplos de alguns da minha época, que é da época de vocês também, de pessoas que se reivindicavam anarquistas, por exemplo, né? Nas manifestações que nós fizemos contra a Copa do Mundo lá, né? Levamos porrada da Dilma, né? A Dilma mandou exército soltar bomba de gás lacrimogêneo, de helicóptero, né? Para quem estava atuando, né? Eu estava participando dos atos ali em São Paulo, né? Principalmente ali no sindicato dos metroviários. Então, assim, levamos porrada para Dedéu e ali eu conheci vários anarquistas e que atrapalhou todo o movimento que a gente estava fazendo, né? Eles vão chamar a gente de pelego, né? Mas tudo bem, essa parte, né, não é novidade da história. Meia dúzia de pessoas que se reivindicavam anarquistas, meteram a camisa na cabeça, fizeram assim, se auto-intitularam Black Bloc, que Black Bloc é uma outra tática, uma outra coisa muito importante que eu acho que já teve na Europa, que fizeram a releitura do Black Bloc. Daí eu estava bem na hora, eu estava vendo o movimento assim acontecer, né? E a gente não tinha poder para mudar. Eu tinha que pegar uma água na padaria ali, etc., na esquina, e aí o pessoal que estava ali tranquilo junto com a gente, de repente virou a cabeça, montou um negocinho de tartaruga ninja lá, e começou a botar fogo nas lixeiras, começou a jogar pedaço de paralelepípedo, a tropa de choque já estava ali, prontinha para dar porra na gente. Ou seja, eles não faziam parte daquele movimento, a gente tinha no mínimo umas 2.000 pessoas. Eles não ajudaram a organizar aquele movimento, nem um pouquinho, né? Mas aí colaram, porque um grupo de seres humanos tinham a repressão ali, etc e tal. São inimigos? Não são inimigos. Vamos chegar, né? Agora tem uma tática desenhada, tem um movimento que a gente desenhou para como a gente vai fazer o nosso ato para chegar na Paulista, né? Aí o pessoal, meia dúzia, eram umas 5, talvez 8, né? Enfim, pessoas que não faz parte do movimento, enfim, fala que a gente estava demorando muito, etc. Teve uma série de críticas lá, e falou, a gente é revolucionário, é viva anarquismo, e começou a dar porrada na polícia. A polícia vai pegar só os 8? Não, a polícia vai mirar em todos os 2.000 que tá ali na frente ali, e vai meter bala de porrada, bala de efeito moral, o caralho é 4, granada de cima de helicóptero, nunca tinha visto na minha vida isso, né? Enfim, vai todo mundo, né? E aí vem a repressão de todo mundo. Agora, vamos cair para a repressão, vamos para cima da polícia. O grupo de trabalhadores ali, maior, por favor, não é a classe trabalhadora, mas o princípio acho que é o mesmo. Nós deliberamos e organizamos, tivemos planos de segurança, etc. Inclusive vamos fazer um enfrentamento com a polícia, vamos dar porrada na polícia. O movimento deliberou isso. Agora, essa ação individual, além de ferrar o indivíduo mesmo, que é um revolucionário ali, que está de forma autonomista, ferra todo um grupo de planejamento de meses de como fazer aquele ato, mega organizado. E ainda assim, certamente, ia ter problemas, né? Então, assim, aí vem as nossas tretas com esses autonomistas, que se auto-intitulam anarquistas. Nesse caso, até um arremedo de anarquismo, né? Mas, assim, e a ideia de que, olha, mas é claro, é uma coisa maior, né? Ou seja, a gente reivindica organizar a classe. Tem um trabalho de base de décadas, de anos acontecendo.
né? Não é simplesmente vamos pegar a metralhadora e vamos tocar o terror ali. Desculpe, isso aí são os Narodnik, no máximo, na Rússia, que faziam, que não tem nada a ver com o marxismo, né? A gente não acredita na ação individual, direta, né? Ou seja, vamos lá e vamos plantar uma bomba, ou ainda vamos sequestrar um embaixador, não sei lá, um momento histórico específico, talvez, né? Mas a questão é, pelo menos os trotskistas não reivindicam essas coisas, não. A gente reivindica uma guerra de classes. E para isso a gente precisa montar um exército revolucionário junto à classe trabalhadora. Milhões de trabalhadores, milhões de operários nas ruas, milhões, né? 10, 100, 80 pessoas, não. Isso é coisa típica de classe média, que acha que com meia dúzia de pessoas, né, vão mudar o mundo, etc e tal. Né? Isso é equivocado, isso é um pensamento pequeno burguês. Guerrilheirismo é um exemplo clássico disso, né? Que teve lá seus momentos, talvez, de sucesso, mas a tragédia é gigantesca. Veja o final da vida do Che. Che poderia ter vivido muito mais tempo, né? Mas o guerrilheirismo, né? Acho que é uma tática, né? Que entenderam lá, mas totalmente errado. E os anarquistas, então, nem se fala, né? Enfim, desculpa, Frederico, falei demais, mas não falei tanto que você queria, talvez. Mas tem essas preocupações, né? Porque o trabalho que os marxistas propõem é mais difícil, é demorado. E a gente já não está começando agora. Isso já começou lá no século XIX, a gente continua. Nós somos os herdeiros, a gente tem que entender isso. Nós somos os herdeiros dessa tradição. E é nossa tarefa organizar a classe hoje, continua sendo nossa tarefa, né? Agora, se a gente pegar um caminho, tipo, sei lá, montamos um partido, temos 1000 pessoas e achar que a gente já é a organização revolucionária, olha que infantilidade, né? Mas isso acontece, né? Eu vejo algumas organizações aí com 500 pessoas, 1000 pessoas, achando que, pronto, nós somos o partido bolchevique do século XXI. Desculpa, amigão, o número tem que ser maior. A gente tem que estar organizando milhões, né? Não é 10 mil, não é 15 mil, isso é. Qualquer 2, 3, 4 pessoas é importante. Mas eu não estou falando de 10 mil, 10 pessoas, 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, de 100 mil. A gente está falando de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo organizadas para tomar o poder da burguesia. Do contrário, a gente vai apanhar, vai ser preso, vai ser reprimido, e etc, etc. Veja só a luta do povo palestino. Ninguém perguntou, mas estou dando meu pitaco aqui. Duro que isso vai ficar gravado, né? Mas é o que eu penso, né? Então, que se dane. Todo apoio, do meu ponto de vista, hein, gente, por favor, todo apoio ao povo palestino, todo apoio à classe trabalhadora palestina, sem piedade, os caras estão ali desde 48 levando porrada, sendo morto, terra invadida, uma desgraceira, uma desgraceira. Agora, a tática que o Hamas está colocando, o Hamas é uma das organizações, né? Uma das organizações. A tática do que o Hamas faz tem nada a ver com o marxismo, né? Nada a ver com o marxismo. Tá tudo bem, mas é o que tem lá, é o que tem, entendeu? Agora, é a tática, é o melhor caminho para fazer a revolução? Claro que não. Isso aí é o caminho, sei lá, de grupo ligado à religião, que tem, ou seja, é uma tática, né, que não é a dos marxistas, nunca foi. O nosso trabalho é mais difícil, né? É organizar o povo palestino para tomar o poder de conjunto. Aí eu quero ver um míssil de Israel dar conta de matar meia dúzia ou 100 revolucionários, né? Porque até então, né? E nessa, assim, tem complicações aí, né? Por quê? Porque não é uma perspectiva revolucionária socialista. Lembra aquela vez? Agora há pouco, eu falei, que tipo de revolução a gente quer fazer? Se é socialista, a gente tem que discutir como fazer isso, né? Não pode cobrar isso do Hamas. O Hamas nunca teve uma proposta de fazer a revolução socialista. Imagina, seria infantil achar isso, né? Mas agora, todo apoio à classe trabalhadora palestina, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive um apoio que até parte da classe trabalhadora judaica, espalhada pelo mundo, apoia também, né? E todo repúdio ao movimento sionista, né? Para mim, é um movimento assassino muito antes de 48. O sionismo vem antes, né? Eles vão conseguir uma hegemonia para poder conseguir o que eles conseguiram em 48, né? Movimento extremamente assassino, né? Bom, enfim. Acho que eu falei demais aqui. Mas, ou seja, a gente tem que organizar a classe, né? Não é com uma dúzia de homens soltando mísseis que a gente vai fazer a revolução e vai libertar. Sabe por quê? Porque vai aparecer milhões de pessoas, milhões de soldados, né, do imperialismo apoiando o Estado de Israel. Isso é fato. Mas agora, enfim, é complicado isso, né? Porque quando a gente vê o que essas guerrilhas não socialistas marxistas estão fazendo, eu não concordo com tudo aquilo lá não, viu, gente? Não concordo mesmo. Agora, eu não vou ficar contra o Estado de Israel, o Estado palestino, o palestino, né? Inclusive a autoridade palestina, eu estou cagando para eles também, né? Não são marxistas, não nada, né? Agora, o povo palestino, a classe trabalhadora palestina, sou totalmente solidário, né? E aí, assim, é o que eles têm lá, gente, né? E o fato, e aí vem uma desgraceira. Imagina só, 70, 90, 75 anos, da 48 para cá. Mas, enfim, décadas passando por um genocídio, né? Enfim, vai receber foguete na cabeça mesmo. Fazer o quê? Vai receber o que tiver lá na cabeça, né?
Enfim. Tem uma fala, eu nem gosto muito de um intelectual liberal aí, não tem muita sintonia assim com ele, né, que é o Chomsky. Tem uma fala que eles recuperaram agora aí, mas fala, não sei de quando aí, né? Enfim, fala algo nesse sentido e eu concordo com ele. Né? Ou seja, estão ferrando a gente, enfim, desde 48. Né? A nossa resposta é foguete, alguma coisa assim, eu não lembro o texto exatamente. Ou seja, a gente vai jogar foguete mesmo. É a forma que tem, mãe. Mata, arranca meu pedaço de terra, arranca minha vida, arranca tudo que eu tenho, etc e tal. Tem foguete, então eu vou te dar foguete, velho. Não tem. E aí é uma guerra, né? E aí vai morrer inocente dos dois lados, porque ó, tem classe trabalhadora também no Estado de Israel. Tem judeus trabalhadores, né? E a gente tem que defender a classe trabalhadora. Se ela é judaica ou palestina, se ela é cigana, se ela é, sei lá, brasileira, tupinambá, tem que defender a classe trabalhadora, né? E isso é muito importante, essa unidade da classe trabalhadora é muito importante, né? Porque tem muitos judeus, né, que tem uma cultura judaica, eu até professo a religião judaica, né, e que é totalmente contra o que acontece na Palestina. Palestina, eu digo, a faixa de Gaza, enfim, é a destruição do Estado palestino que tinha antes, né? Muitos judeus, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e mesmo lá em Israel, que é totalmente contra o que estão fazendo há décadas, né, com o povo palestino ali, não só na faixa de Gaza, mas em todos os lugares, Cisjordânia e tal. É bastante complicado isso aí. Tem uma mão levantada aí. Frederico. Não estou ouvindo, Fred. O microfone está fechado. Com relação à África, a complexa situação da África e mal difundida, mal interpretada e, enfim, ainda tem resquício, presença da França lá, do colonialismo francês, atrás do lítio, atrás do urânio e recentemente vocês devem ter visto uma sucessão de levantes e qual a sua opinião sobre, principalmente ali onde concentra mais na chamada África Ocidental, o que está acontecendo ali? Qual é a sua opinião sobre esses processos recentes? Frederico, o que eu sei, eu tenho notícia de um camarada que ele é do Mali, exatamente essa região aí, né? É um genocídio brutal que está acontecendo ali, e por conta do imperialismo, e com apoio muitas vezes da própria ONU, né? Que fica naquela vai, mas não vai, e nesse vai, mas não vai, os grupos locais incentivados pelo próprio imperialismo fazem a festa. E quem é que morre, quem é que sofre com tudo isso? São os locais, são a população local. Esse meu amigo, né, ele escreveu inclusive um artigo sobre o Mali, sobre essa situação. Eu posso até recuperar com facilidade aqui e mandar para vocês. Enfim, eu li esse artigo, tal, quando ele escreveu, mas ele escreve muito bem em português, ele só queria uma opinião sobre como é que tá o texto. Tal. O fato é que assim, ele está fazendo uma denúncia, né? Ou seja, o pessoal, ou seja, forças imperialistas ligadas e financiadas pelo exército francês no Mali, né, financiaram uma série de invasões e ocupações e destruições de aldeias inteiras, mas assim, matando, cortando cabeça, desde camelo até as pessoas e fazendo aqueles montes de corpos, sabe assim? E a mídia internacional não mostra de jeito nenhum, né? Eu acho que a LIT, na época, acho que foi a única organização que publicou esse texto do Mahfouz, né? Eu vou trazer para vocês esse texto porque ele é muito rico, né? Então, assim, a leitura que eu tenho é essa leitura que eu compartilho, né? Pelo acesso e o contato com esse camarada que está aqui no Brasil, etc e tal, e que é do Mali, né? E tem as informações lá e o pessoal recorre a ele para fazer essa denúncia, etc e tal. Então, assim, eu acho que o imperialismo muitas vezes deixou de ter formalmente as colônias, mas a ação imperialista continua existindo, né? Seja no Marrocos, seja no Mali, né? Ali na região do Mali, eu falo Mali porque eu sei que é esse país ali, da matéria que o camarada escreveu e tal, mas todos os países ali adjacentes à África Central, mais ocidental, central-ocidental, sei lá, enfim, essa parte, essa faixa do Mali ali, assim. E eu sempre achei pouca matéria, hein? Pouca matéria. Graças a esse contato que veio do Mali, que é do Mali, aí ele me colocou alguns caminhos e eu consigo ler mais textos de pessoas daquela região fazendo a denúncia. Eu falei, olha, tem muita denúncia sobre o que está acontecendo aqui, sobre o imperialismo francês no Mali e a região do Mali ali, que eu esqueci agora o nome dos países que fica ao lado do Mali ali, toda aquela região. O Mali está bem no meio ali, né? Mas eu vou procurar agora aqui e boto lá no grupo, porque vamos divulgar isso, importante. Sim, coloca. Eu tive uma informação a primeira vez diferenciada do que
como está a África atualmente, através de um programa chamado Germinal. O Germinal é uma figura muito interessante que faz a mediação, a análise, chama-se Mandacaru. Ah, sim. Então, ele entrevistou Youssef, que é do panafricanismo revolucionário, e foi um vazamento que a mídia corporativa escapou do controle dela. Então, é uma coisa interessante também, quem puder. Eu vou tentar recuperar essa entrevista e colocar no grupo também, Youssef. Massa, muito bom. Mas isso, Frederico, muito bom. Sim. Jean, gratidão. Eu preciso sair, que apareceu algo urgente. Tá, joia, gente. Vamos finalizar, então. Um abraço para todo mundo. Abraço aí, Douglas. Vamos deixar Jean descansar um pouco. Vamos Mas Jean, não desapareça. Eu não digo que sigo você, porque isso é jargão dessa toda coisa da internet. Mas eu não sigo a você, eu espero continuar ao teu lado, porque desde o comecinho que eu lhe conheci, eu me identifiquei com as suas ideias. Então, estejamos juntos. Agora, Giovana, Rose, Simone, Vanilda. Esse flow aqui, Sister, eu tô ligado que é a Dora. Tamo junto, gente. Vamos descansar aí. Mandar seguir. Um abraço. Tchau.